Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Como eu não gosto muito de enrolar para começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu já vou pular logo para o que interessa. Esse vídeo é sobre a gente resgatar as nossas essências. Eu não sei se isso chegou a acontecer com você, mas comigo aconteceu. Quando eu era criança, eu tinha uma fé muito grande, o que é algo normal em uma criança. Eu tinha uma fé muito forte, muito genuína. Eu realmente acreditava que uma montanha podia ser movida. Era nesse nível. Só que conforme o tempo vai passando, a vida adulta vai chegando, o mundo começa a fazer a gente acreditar que não tem como um adulto ter a mesma fé de quando era uma criança. Eu consigo ver na minha vida exatamente o momento onde aconteceu essa transição daquela fé genuína de uma criança para uma adulta no mundo real. Eu consigo ver claramente o momento da minha vida em que minha fé genuína começou a ir embora. E o mais dolorido disso tudo é que me fizeram acreditar que isso era normal. Só que esses dias eu tava fazendo meu devocional e Deus falou muito comigo sobre resgatar a fé daquela Amanda criança. E não só isso, ele também falou comigo sobre resgatar aquela autoconfiança que a Amanda criança tinha. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, só que quando eu parei e comecei a pensar nessas coisas, eu lembrei da autoconfiança que eu tinha esquecido do tanto que a minha eu criança era autoconfiante. Eu realmente acreditava que tudo era possível e que eu era capaz de tudo. E aí eu comecei a lembrar de várias características que eu tinha, só que foram se perdendo ao longo dos anos. E aí eu me dei conta de que essas características eram presentes de Deus. Quando Deus nos criou, Ele criou a gente com um propósito e tudo o que era necessário para que a gente cumprisse aquele propósito. Claro que ao longo da nossa vida, as situações, as circunstâncias vão moldando a gente para que a gente possa estar preparado para esse propósito. Só que a gente também nasce com características que vão ajudar a gente a realizar o propósito divino. E aí eu comecei a refletir sobre quantas dessas características que foram dadas por Deus se perderam ao longo dos anos. No Salmo 139, versículo 13, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Hoje eu quero te convidar a olhar para o seu eu de quando era criança e olhar para aquelas qualidades genuínas que nasceram com você. Quais eram as suas qualidades antes do mundo chegar e acabar, deturpar com todas elas? E o mundo ainda te fez acreditar que aquilo só existia porque você era uma criança. Todas essas qualidades que complementavam você, que era do seu ser, foram presentes que Deus te deu. E em João, de capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós nascemos com características entregues por Deus, certo? Certo. Se durante a nossa vida caminharmos conectados na fonte, que é o nosso Criador, nosso Pai Celestial, essas características dificilmente se perderão. Porém, quando a gente caminha longe dessa fonte, nós somos tão machucados pelo mundo e pelas pessoas que a gente acaba se moldando no padrão. E aí nós vamos cada vez mais se afastando da nossa essência. E sem nem perceber, nós já não estamos mais conectados com a fonte, com a videira. Aquela criança que nasceu em um lar verdadeiramente cristão, construído sobre uma rocha, as chances são muito maiores dela crescer conectada na videira e acabar dando frutos mais rápido. Agora, se assim como eu, em algum momento da sua vida você também se desconectou da fonte e muitas vezes nem foi nossa culpa, não é tarde para se conectar novamente. Eu mesma estou refletindo isso aos 23 anos, mas independente da sua idade, se você ainda está vivo, há tempo, há esperança. Então depois desse vídeo, pare por um momento. Pode ser no seu devocional, pode ser em algum momento de oração, pode ser qualquer momento do seu dia que você consiga ficar a sós. Pega um papel e uma caneta e comece a orar pedindo para que Deus te mostre, te revele e te ajude a lembrar todas aquelas qualidades que você tinha quando era criança, que foram qualidades dadas por ele, só que se perderam ao longo do caminho. Comece a anotar tudo aquilo que você for lembrando e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vão começar a surgir coisas e características que já se perderam tanto que você tinha até se esquecido. Algumas coisas vão ser mais fáceis de lembrar. Por exemplo, eu lembro que eu era muito criativa, então isso não foi difícil de eu me forçar a lembrar. Então assim, se tem coisas que você já lembra, anote. Só que peça a orientação de Deus para que você consiga lembrar a fundo quais qualidades Ele te deu, para que pudesse te ajudar a realizar o propósito dele. Eu mesma, quando eu me lembrei da autoconfiança que eu tinha quando eu era criança, eu fiquei assim, caramba, Deus me criou uma pessoa super autoconfiante a fim de poder usar isso pro meu chamado e eu simplesmente deixei com que isso fosse apagado de dentro de mim e que se perdesse no meio do caminho.
Enfim, se você se sentir à vontade depois que fizer isso, vem aqui nos comentários e me conta como foi essa experiência, o que você achou, quais insights Deus te deu, qual conclusão que você chegou com tudo isso, porque eu vou amar te ouvir e vou amar saber que de alguma forma eu também te ajudei. Finalizando o vídeo por aqui, eu espero de coração que tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de vir aqui no vídeo e comentar mais sobre isso se você ficar à vontade. Curte o vídeo, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo para começar a me acompanhar, porque lá eu também posto bastante conteúdo. É isso, um grande beijo e que Deus continue te abençoando. Tchau!